Colégio Protágoras apresenta Podcast, o seu podcast educacional. Salve, salve, galera! Professor Caio aqui no Podcast, uma promoção do Colégio Protágoras. Para mim, um privilégio, um prazer estar aqui para discutir uma temática tão relevante, que é o caso da guerra no Irã. Não vou falar guerra do Irã, vou falar guerra no Irã, envolvendo os Estados Unidos, Israel, envolvendo, obviamente, o Irã e uma série de correlações à geopolítica contemporânea. Eu sou historiador por formação, sou também bacharel em Direito, tenho meu mestrado em História, e para mim é um privilégio estar aqui para bater um papo com o meu querido colega, companheiro, amigo Picles e a nossa querida Eloá, uma aluna e intelectual que está aqui conosco hoje para bater um papo sobre uma temática muito relevante. De antemão, estar no podcast é um privilégio. O Thalisson é o nosso operacional, nosso amigo, nosso irmão, aquele que tudo comanda, que tudo vê. E nós vamos começar aqui agora a bater um papo com o intuito de entender um pouco mais sobre a dinâmica que acontece hoje, sem criar verdades absolutas, sem criar teorias com chavos, não. É análise em cima de padrões historiográficos, epistemológicos, assim como da geografia, e trazendo Eloá, que é uma ótima aluna, que estará conosco aqui, problematizando e dando aquele olhar um pouco mais de quem ouve, quer opinar e perguntar, que é importante também dentro dessa dinâmica aqui do Protágoras, tá bom? De antemão, um privilégio, Piclos, contigo a palavra, meu amigo. É uma grande satisfação estar aqui, Caio, com você, Thalisson, Eloá. É sempre muito bom estar aqui no Colégio Protágoras, né? Essa família que acolhe a gente e que cria essa condição, esse espaço para que nós possamos trazer essas análises tão pertinentes, né? Porque o Oriente Médio está conectado ao mundo, religiosamente falando, as economias, o petróleo, a cultura. E falar de Oriente Médio é sempre muito gratificante para mim, porque isso pode interferir diretamente no nosso cotidiano. Como um conflito no Oriente Médio pode aumentar o preço do seu combustível, né? Da sua comida, da sua energia. Então, falar dessas questões, trazendo elementos históricos, geopolíticos, os principais fatos que marcaram as transformações do espaço, é extremamente importante para os nossos alunos também levar essa experiência para o Enem, para os vestibulares, para as provas que vão acontecer a partir do próximo mês, né? A gente já tem a UniRV, os vestibulares da UFO, o EG, e eu tenho certeza que essa troca aqui, essa fala que nós vamos fazer aqui hoje, vai agregar muito para os nossos alunos do Colégio Protágoras. Seja bem-vinda também, Eloá. Obrigada. É isso aí, tamo junto, né? Eloá, minha aluna do segundo ano, de uma turma maravilhosa, o nosso segundo ano A. Você pode ficar à vontade, Eloá, para fazer perguntas, Claro, trazer com certeza. Contribuições. Tamo junto, viu? Claro. Inclusive, eu tô aqui para me fazer o papel do aluno que está assistindo isso, porque em algum momento, se vocês falarem alguma coisa, eu vou falar, uai, explica isso melhor, Olha professor. só. Porque eu tenho que fazer o papel que eles queriam estar fazendo, então vou tentar cumprir o meu papel com louvor aqui com vocês hoje. Fantástico, já está cumprindo. Picles, então toca aí, meu amigo. Vai, Então, vamos começa o recorte, nós vamos adentrando. Thalisson, projeta a imagem para nós. Vamos começar com o mapa. Eu diria que o mapa ele é um instrumento de análise do geógrafo, né, a nossa linguagem, e nós temos representado aí no foco, né, no centro da projeção, o Oriente Médio, também chamado de Oriente Próximo. Eu quero destacar o fato dessa região ser uma região estrategicamente importante, porque está entre os continentes África, Europa e os outros países da Ásia, né? O Oriente Médio também pode ser chamado de Ásia Ocidental. Ele é banhado na sua porção ocidental pelo Mar Mediterrâneo, banhado pelo Golfo Pérsico, banhado também pelo Mar Vermelho e pelo Golfo de Suez. E um pouquinho a leste, sudeste, nós temos o Golfo de Aden e o Mar da Arábia. Então, tudo que precisa
ser transportado, todos os fluxos de mercadorias, pessoas, informações entre África, Europa e Ásia, de alguma forma ou de outra, precisa passar por essa região. E essa região, ela é importante, não é de hoje, né, Caio? O Oriente Médio, ele se destaca, como nós estávamos conversando ainda há pouco, desde a antiguidade, né? A gente pode dizer que ele é o berço das civilizações da antiguidade, junto com o continente africano, né? Nós temos aí no Oriente Médio algumas revoluções que ocorreram, como a Revolução Neolítica, a Revolução Urbana, a Revolução Agrária. Eu costumo dizer que a Revolução Neolítica pode ser considerada a mãe de todas as revoluções, né? Sem dúvida. Com o aperfeiçoamento das técnicas. E o Oriente Médio, ele acaba se tornando muito importante para a questão econômica, porque no passado já representou até 65% da produção e exportação de petróleo, e atualmente nós temos aí os países do Golfo Pérsico produzindo em torno de 20% do petróleo exportado para o mundo, né? O que você fala para nós sobre essas civilizações da antiguidade aí, Caião? A questão do Oriente Médio está muito ligada ao primeiro padrão civilizacional que o mundo concebeu, né? A palavra orientação significa voltar-se ao Oriente. Exatamente. E por muito tempo não houve essa divisão entre Ocidente e Oriente. Essa lógica de Ocidente e Oriente, ela é consagrada fundamentalmente a partir das cruzadas medievais. Então, por exemplo, um romano não fazia divisão de Oriente Médio. Não. Entendia muito, pelo contrário, de que se tratava das grandes civilizações. Tanto que Roma, no seu processo expansionista, ela incursiona inicialmente para o Ocidente. A primeira porção mediterrânea a ser conquistada é o Mediterrâneo Ocidental. E aí a principal guerra de Roma é travada contra um outro império, também em expansão, chamado Cartago, que são as Guerras Púnicas. Conquistar o Oriente Médio, por assim dizer, era conquistar o fragmentado Império Macedônico. E o Alexandre Magno, quando da sua expansão, expandiu para o Oriente, por entender que ali estava o berço das maiores civilizações egípcias, sumérias, né, sumerianas, acadianos, assírios, persas, e por assim dizer. Então, então onde é que nós vamos bater? A primeira coisa que nós temos que fazer aqui é não entender que o Oriente Médio significa atraso. Exatamente. Significa diferença. O que não falta para os povos, civilizações do Oriente Médio é história, né? História. Cultura, eles têm muito disso. Eu comentei com um aluno, com uma turma aqui do Protágoras, que eu e meu irmão tivemos a oportunidade de conhecer um libanês, ele inclusive participou da Guerra do Líbano, veio para cá no início dos anos 80, e certa vez nós estávamos pescando em Aruanã, ele e meu irmão, em 2003, 2004, pouco tempo depois do World Trade Center, um atentado terrorista. Você nem era concebida e nascida ainda, né? Mas o professor aqui já dava aula. Então, nós estávamos no atentado terrorista do World Trade Center. Eu perguntei para ele, assim, de maneira bem sutil, no meio da pescaria, eu falei assim, o que você entende sobre esses acontecimentos? Ele falou assim, não, o que vocês, às vezes, do Ocidente não entendem é que nós temos tempo e que nós somos civilizações com muito padrão de tradição e tempo. Aí ele comentava que ele tinha uma casa no litoral do Líbano e ele mostrava para nós um home da casa dele e que a parede do home era uma parede de pedra justaposta, sobreposta, e que ele falou para nós, naquela oportunidade, que aquela parede tinha 5.000 anos. Quer dizer, vocês fizeram a Revolução Industrial tem 200 anos, né, 50. E o Renascimento é um marco, e a Revolução Industrial é um marco. E vocês estão falando com povos que têm 5.000 anos. Então, remeter ao Oriente é isso. Né? Iraniano não é árabe, iraniano é persa. Exatamente. Porque fala persa. Árabe é árabe porque fala árabe. E, no entanto, todo mundo fala assim, que é bando de árabe. Quer dizer, nós estamos numa situação em que conhecer a realidade histórica desses povos da antiguidade e que remontam até hoje, quer sejam árabes, quer sejam persas, quer sejam judeus, aramaicos, é remontar a tempos históricos de milhares de anos. Carlos, aproveitando que você está falando sobre remontar tempos históricos de milhares de anos, né, 5, 6 mil anos atrás, Thalisson, eu quero mostrar uma figura para os nossos alunos, é o mapa TO. Esse mapa TO,
ele é uma concepção, ele é uma perspectiva dos povos do Oriente Médio sobre como estava a disposição dos continentes naquele momento ali, por volta do século 8, 9, 10. E aí a gente percebe nessa figura, nesse mapa TO, que o continente asiático ele aparece projetado no topo do mapa, na parte de cima, trazendo a evidência, né? Trazendo a Ásia como a região mais importante do mundo. Mais desenvolvida. Hoje nós estamos acostumados a ver a Europa no centro, os Estados Unidos na parte de cima, né? Porque o mundo passou por transformações, mas houve um período e existem civilizações que consideram a Ásia como o continente mais importante. O mapa TO, ele é uma perspectiva da ocupação dos continentes Ásia, Europa e África pelos descendentes do filho de Noé. Aliás, descendentes de Noé, os filhos de Noé. E o Cã, filho de Noé, vai ocupar regiões do continente africano. O Sem vai ocupar regiões da Ásia, mais exclusivamente o Oriente Médio, o Oriente Próximo. E o Jafé, ele vai ocupar partes da Europa. E aí, entre Ásia, África e Europa, a gente tem águas, né, os mares separando ali. É possível a gente perceber que entre a Ásia e a África nós temos o Mar Vermelho, que está separando esses continentes, e entre a Europa e a África, o Mar Mediterrâneo. Então é possível sim criar uma relação desse mapa com o nosso mapa mundi da atualidade, lá do Google Earth, que o Thaleson tanto gosta, né? Entre Europa e África a gente tem aqui o Mar Mediterrâneo, entre o Oriente Médio e a África nós temos o Mar Vermelho. Então, embora seja um mapa antigo e fora dos padrões que nós estamos acostumados a analisar, é um mapa que remete às características geográficas, espaciais com exatidão, né? De acordo com a concepção desses povos da antiguidade. Sem dúvida. Muito legal, porque ele subverte essa lógica imperialista, hegemônica, por vezes maniqueísta, que o Ocidente estabeleceu em relação aos outros povos. O centro não é mais a Europa Não aqui, é. né? E os tempos atuais estão demonstrando que outras realidades estão sendo obrigadas a serem vistas, notórias. Não é o caso de hoje, talvez um outro podcast, mas a China se Exatamente. apresenta como uma nação, um país que está deslocando o eixo de análise Fantástico. para outros níveis, e o chinês só está fazendo o que eles há muito tempo já acreditavam, né? Tem um documentário do João Moreira Salles, que chama-se China, o Império do Meio, em que vai falar justamente isso. Os chineses nunca se sentiram periferia, né? Essa noção de centro e periferia está muito ligada a uma noção construída pelo Ocidente. E Depois do Renascimento, depois do da Revolução Renascimento, Industrial, né? e que isso vai ser notado no tema que nós vamos abordar, que estamos abordando hoje. Essa noção de centro e periferia, achar que o Irã é periferia, ou que Israel foi e agora é centro. Quer dizer, isso é um jogo de narrativa muito perigoso. E é uma construção histórica e simbólica ao mesmo tempo, né? Que o Ocidente tenta desconstruir, porque ele tenta se colocar no centro, né? E desconstruindo a narrativa ou a história, desconsiderando todo o aspecto da construção do Oriente, né? Sem dúvida. Inclusive, eu já quero mencionar que essa região do Oriente Médio é uma região multiétnica, né? São centenas de milhares de grupos étnicos, de povos, e esses grupos étnicos, esses povos, eles vão ocupar territórios. Eu costumo dizer que o território é a relação de poder com o espaço. E esses territórios, eu vou lá para o mapa real mesmo, esses territórios ocupados no Oriente Médio, eles são muito específicos. Eu quero destacar aqui a bacia hidrográfica do rio Tigre-Eufrates, formando a Mesopotâmia, diante de uma região formada por desertos e montanhas. Você ter uma planície drenada por 2 rios permanentes. Os caras vão desenvolver técnicas para irrigar a colheita, né? Irrigar a cultura. E lá na porção ocidental nós temos também o Rio Jordão, que cria um vale, forma uma região também bastante fértil, conhecida como Terra de Canaã, mencionada assim pelos judeus, pelos hebreus, né?
Essa região vai ter vários nomes ao longo da história: Palestina, Terra de Canaã. Hoje nós temos o Estado de Israel, a faixa de Gaza, a Cisjordânia. Mas essa região ela é drenada por um importante rio. É possível a gente localizar o percurso dele aqui, ó, pequenininho. E já é possível também verificar que existem áreas de agricultura perto dele. Olha só, isso aqui é agricultura, do lado do Rio Jordão. É possível identificar a palavra ali, Rio Jordão, no canto esquerdo do mapa. E aí o Rio Jordão, ele nasce na fronteira da Turquia com o Líbano, Síria. Alguns rios entremeiam ali e formam a nascente do Jordão. Eu destaco as colinas de Golã, entre Síria e Líbano, onde está a principal nascente, né? E ele desce, ele vai em direção ao sul, rumo ao Mar Vermelho, formando mares, né? O Mar da Galileia e o Mar Morto, que é a depressão geográfica mais profunda do mundo, né? São 400 metros abaixo do nível do mar, rodeado por desertos e montanhas. Drenado por um rio que cria um vale fértil, com solos férteis, com um clima favorável ao desenvolvimento da agricultura e, consequentemente, de povos da antiguidade. Uma cidade da antiguidade, do lado do Rio Jordão, que aparece nos documentos históricos, é a cidade de Jericó. Nós vamos ter aí Jericó em torno de 9, 10 mil anos de idade, né? Então, o que não falta para esse povo é história, e eles são multiétnicos, são povos diversos e ocupam uma região, a princípio formada por desertos e montanhas, mas com duas grandes áreas drenadas por rios que podem ser exploradas pela agricultura e, consequentemente, serão berços do desenvolvimento de impérios muito poderosos nessa região, né, Caio? Exatamente. Professor, queria fazer uma pergunta para o senhor. Pois não, Eloá. Quando o senhor estava mostrando o mapa TO, eu reparei que o senhor deu uma importância muito grande que essas regiões demonstradas no mapa vieram também de representações bíblicas. Sim. Então, ainda hoje, essas heranças, vamos dizer assim, do passado, são presentes e elas ainda impactam hoje em dia? Com certeza. Eu diria que a Bíblia, o documento bíblico, ele é um dos elementos escritos, né, um dos documentos escritos que nós podemos utilizar para a historiografia. E eu também diria que outros livros, como por exemplo o Talmud, a Torá judaica, ou até mesmo o Alcorão, são elementos, são documentos que nós podemos utilizar como fonte de pesquisa para poder tratar desses assuntos. Às vezes, quando eu estou dando essa aula lá no terceiro e no curso, Caio, os meninos pensam que eu estou pregando como se fosse num culto ou numa missa assim do domingo, e eu falo para eles: meninos, realmente se parece muito, mas é porque a gente vai nesses textos históricos para buscar elementos para compor a aula, né? Então a Bíblia, a Torá, o Alcorão são documentos que nós utilizamos para preencher essas lacunas e se informar sobre as características de povo, de território, daquele período, né, antes de Cristo. Ótima pergunta, viu, Eloá? Parabéns. Podemos? Podemos. Quando vem Roma, por exemplo, e se estabelece o seu expansionismo territorial ainda na República e consolidado com o Império, os judeus não vão reconhecer a autoridade divina do imperador. Os judeus não vão reconhecer, por exemplo, a outra religiosidade que não seja a deles. Exatamente. Tá, e o que era Roma? Bom, eu estou falando, você citou Jericó, 10 mil anos. Coloca o mapa para nós aí, Thaleson. Esse mapa vai mostrar a Itália, né? A Palestina. Por exemplo, o que o judeu vai entender como um expansionista romano? Porque Roma, até os anos 400 a.C., quando a Judéia e a Palestina já eram estabelecidos ali, Roma era nada. A expansão territorial romana se dá fundamentalmente
a partir do século IV, os anos 300, e fundamentalmente, um grande marco é a Guerra Púnica, Cartago, para ganhar o Mediterrâneo Ocidental e depois com a expansão para o Oriente. Roma era nada. Roma estava chegando. O Império Egípcio era muito mais poderoso, mais antigo e mais A consolidado. Cleópatra, para além do aspecto fêmea, que ela teve relacionamentos com Júlio César, Marco Antônio, não. Tira essa Cleópatra. Cleópatra era uma exímia estatista. Ela era uma faraó egípcia de origem grego-macedônica, porque era ptolomaica, e vai acordar, pactuar com o general romano, Júlio César, ditador depois, Marco Antônio, braço direito de César, como estadista. A grande irritação de Roma com Cleópatra não é necessariamente pelo relacionamento de Cleópatra com Júlio César, ou pelo fato dela ter tido um filho com César. Não, gente. É uma questão de que o Egito de Cleópatra é um Egito que negocia, que não deixa Roma tributar o trigo, é um Egito que não se submete, que está dominado, mas não se submete. Caio, aproveitando que você está aí nessa parte da história e do espaço também, um evento que foi divisor de águas nesse domínio romano no Oriente foi a destruição do Templo de Salomão em Jerusalém. Em Jerusalém. O Império Romano destrói o templo, proíbe a religião, isso. E esses povos vão realizar um processo de migração, de dispersão, que nós conhecemos como diáspora. Né? E por que os judeus não se submetiam a Roma? Justamente porque os judeus não reconheciam no Império Romano essa grandiosidade que, por vezes, Roma se atribuiu e o próprio Ocidente. O judeu não vai reconhecer o Augusto, o judeu não vai reconhecer a religiosidade romana, o judeu não é cristão. Tanto que eles vão colocar lá na era cristã um líder da região para governar o lugar, né? Para que o poder seja reconhecido, porque os judeus não reconheciam o imperador que estava em Roma. Quando vem Tito, com a primeira grande expulsão dos judeus, a primeira grande diáspora hebraica, quando Tito, já seguindo a linha de seu pai, Vespasiano... Por volta do ano 72. 70 a 72. Depois de Cristo? Depois de Cristo. Tito já ordena, já expulsa judeus, já impõe impostos, né? O pai dele já tinha, por exemplo, estabelecido que judeus não poderiam entrar no segundo templo. Depois os judeus vão se restabelecendo na região, vou voltando aos poucos. Quando vem Adriano, num outro momento de fortalecimento, já na dinastia dos Antoninos, o Adriano lança uma lei que gera o nome de uma cidade, que altera o nome de Jerusalém para Hélios Capitulinos. E Jerusalém passa a ser chamado de Síria-Palestina. Então já é hora de expulsar os judeus. Aí sim, ele já proíbe circuncisão, aí ele já proíbe os judeus. Primeiramente, uma vez ao ano poderia vir a Jerusalém. Depois, nem uma vez ao ano, os judeus são proibidos de adentrar. Já estabelece pena de morte para judeus que entrar. Então, a segunda diáspora de Adriano, em 134 DC, já é uma diáspora que vai fazer esse povo judeu ganhar o mundo. Eu tenho uma pergunta para fazer para o Caio, Eloá. Caio, eu posso afirmar na história que o Império Romano ele era antissemita? Não, eu não creio que antissemita. O Império Romano ele era um império que vai estabelecer respeito cultural aos povos dominados, desde que a cultura e o povo não questionem a estrutura imperialista, a estrutura de poder, a estrutura jurídica do império. Então não era antissemitismo. O conceito de antissemitismo, no meu entendimento, ele é mais trabalhado, palpável, a partir do período medieval. Compreendi. No qual a exclusão... Depois da diáspora. Depois da diáspora, quando os judeus espalham, dispersam, a primeira e a primeira com Tito, a segunda com Adriano, a segunda mais forte que a primeira. Quando os judeus dispersam, e aí você vai criar, no período medieval, a diferença, o outro, o bárbaro, por um viés religioso. Você falou algo, assim, sensacional, do ponto de vista da análise dos movimentos migratórios forçados. Porque os judeus... Thaleson, mostra o mapa para mim, por favor. Os judeus, eles vão
se dispersar para o norte da África, uma comunidade pequena inicialmente, principalmente árabes para o norte da África, mas teremos judeus também. E a gente vai ver que a maioria das setas desses movimentos migratórios caminham para a Europa. E aí esse judeu que chega na Europa, ele é estrangeiro. Ele é de outra etnia, ele é de outro idioma, ele tem outro idioma, ele tem outra outro. cultura. E normalmente as pessoas costumam tratar com diferença, com discriminação, com hostilidade aquele que é estrangeiro. As pessoas têm uma dificuldade de aceitar a diferença, né, Caio? Sim. E aí, como você disse, que nesse momento consolida, né, a ideia de antissemita, de antissemitismo, porque o judeu passa a ser tratado como o estrangeiro que deve ser hostilizado, que deve ser reprimido, que deve ser expulsado, né, da Europa. Como alguém que não está no seu lar. Então tem um povo que se identifica, né, e aí fomos filhos de Sem, semitas, de um tronco religioso, de uma cultura arraigada, de uma língua que é o aramaico, de uma escrita que é aramaica. E tudo muito preservado. Tudo né? muito preservado, porque eles são extremamente intranucleares, né? Então os casamentos entre famílias Você judaicas, não se torna judeu, você nasce judeu. Assim, a regra é essa. Né? Hoje nós temos algumas acepções um pouco diferentes em relação ao povo judaico, mas a regra é judeu com judeu, quando não, isso se torna uma exceção. Conheço casos de famílias que a pessoa teve até o sobrenome retirado, porque casou-se, né, com uma pessoa que era da etnia, que não era da etnia judaica, né? E aí perdeu o sobrenome, foi excluído da família. E assim, você falava num conceito muito importante, que é o conceito do outro. Aí, por muito tempo, o outro foi o bárbaro. Só que o bárbaro, ele é mutante. Porque, por exemplo, o que é ser grego? Ser grego é falar grego e cultuar o panteão de Zeus. Então, bárbaro na Grécia é quem não fala grego e quem não cultua o panteão. Certo. Em Roma, a definição do bárbaro vai surgir a partir, principalmente, do Edito de Caracalla, quando o imperador romano, chamado Caracalla, em 212 DC, estabelece que todos aqueles que vivem dentro da fronteira do império são romanos. Logo, o conceito de bárbaro romano é medieval. Territorial, desculpem. Ele é territorial. Então, quem está fora é bárbaro. Quando vem a desagregação do Império Romano, a decadência, a desagregação, prefiro desagregação, nós vamos ter a realidade feudal, Idade Média feudal, e aí a cristandade católica se apresenta com o tempo como um novo modelo de império da fé. Só que aí quem que vai ser o outro? O outro é aquele que não é cristão católico. Só que agora, pela primeira vez, o judeu não está na sua terra. Digo, o judeu já vinha migrando tudo, mas agora ele não já eram judeus descendentes. Ele já era um outro, e um outro que não combinava com o padrão religioso da cristandade ocidental católica, e principalmente porque não era cristão, porque para os judeus, Jesus de Nazaré não é o enviado, não é o prometido, não é o Cristo. E, portanto, os judeus passam a ser entendidos como um povo não cristão e uma estrutura da cristandade avançada, do teocentrismo, do dogmatismo medieval. E nesse período histórico que você tratou, do século I ao século VII, enquanto está ocorrendo a diáspora, porque isso não ocorre do dia para a noite, né? E são várias diásporas. Do século I ao século VII. Nós temos uma expansão árabe, islâmica na região. E aí a gente volta para o mapa, Thalisson, e vai lá na Península Arábica, né? E aí o centro já passa a ser Meca, Medina, as áreas banhadas pelo Mar Vermelho. E lá na história, na genealogia dos descendentes de Abraão, nós temos um fator, Eloá, muito importante. O primeiro filho de Abraão, com uma serva egípcia, Abraão, ele era um semita. Abraão era da cidade de Ur dos Caldeus. Abraão estava ali do ladinho do rio Eufrates, na margem esquerda do rio Eufrates. Abraão ele passa por aquela experiência sobrenatural, onde Deus se manifesta para ele, e eu queria agora citar, entre aspas, esse trecho bíblico, onde é dito assim: sai de tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele sai lá do rio Eufrates
e vai para a Terra Prometida, onde ele vai tentar construir essa grande nação, mas o primeiro filho dele não é um filho legítimo, é uma mistura entre hebreus e egípcios. E esse menino ele vai ser expulso, ele vai ser, junto com a sua mãe, encaminhado para a Península Arábica. Na geografia, nós utilizamos um conceito chamado toponímia. Topos, a tradução para a língua portuguesa, significa lugar, local, e nímia, nome. Então, nome do lugar. Os descendentes de Abraão e Ismael, que povoaram a Península Arábica, exclusivamente nessa porção mais ao sul, serão conhecidos como árabes, né? No século 6, 7, nós temos o Islã, que está surgindo. Você pode reforçar a data para mim, Caio? 622 é a égira do Maomé. Maomé, né? século 7. Século 7. Maomé volta, reconquista Meca, numa aliança com tribos beduínas e hashemitas, batem os coraíxitas em guerra, Sim. estabelece a institucionalização do Islã, ali se transforma no profeta instituído e num líder político. E 3 cidades são consideradas centros religiosos. Meca e Atreb, que é a Medina, que é a mesma cidade, Uhum. né? E Jerusalém depois, porque na verdade Jerusalém tem uma passagem com Maomé, mas a passagem de Maomé em Jerusalém, ela não é uma passagem que já garante a difusão do Islã para lá. Mas está associada à origem do A povo. origem do povo, exato. Mas aí a principal cidade do Islã é Meca, Meca. onde tem a Pedra Negra, onde tem o meteorito, onde tem toda a Caaba. Atual Arábia Saudita. Atual né? Arábia Saudita. Só que a expansão do Islã se dá pós-Maomé. Então, quer dizer, você tem uma expansão do islamismo que é feita pelos califas, pelos califados, pelos herdeiros de Maomé ou não, aí xiitas, sunitas. E nem todos são árabes, né? Nem todos árabes, porque aí vai ter uma coisa de união chamada o Islã. Então você vai ter turco islâmico, Persa islâmico. você vai ter persa islâmico, você vai ter árabe islâmico, né? Babilônico Babilônico, você vai ter povos da África com dialetos africanos islâmicos. Então você vai perder essa ideia de que o Islã necessariamente é árabe ou todo árabe necessariamente é islâmico. Excelente. Então você quebra essa ideia. Quando o Islã expande, então olha o jeito que está a Europa, o tanto que é massa. Quando o Islã expande, o Império Islâmico, né, que é centrado na ideia da fé, com os califados, vão expandir para o norte da África, para o Oriente Médio. Aí Jerusalém se torna mais do que uma cidade sagrada, uma cidade povoada por árabes islâmicos, predominantemente. Isso é muito importante. No momento que os árabes ocupam a região da Palestina. Isso, e século 7 e 8. E a Península Ibérica. E quem comandava a região era o Império Romano. Aí não, Bizantino do Oriente. Exato, Império Bizantino do Oriente e Roma Ocidental já tinha esfacelado. Então você tem ali, ó, a região da França. Fez a França ali na cabeça? Aquela região da França, ali, os francos, na região da França, vai estabelecer a cristandade ocidental. Então eles estão ali, ó. Mostra o mapa, Thaleson. Eles estão na região da Europa Central. Olha lá, vai lá na França. Na Espanha você tem presença árabe, certo? Certo. Você tem o norte da África árabe. Você tem a península, parte da Península Itálica e principalmente a Península Balcânica, ela é cristã, não é cristã ortodoxa ainda, mas é o Império Romano do Oriente, certo ou não? Só para informar o pessoal, a Península Balcânica é a região aí, ó, Sérvia, Montenegro, descendo ali até a Grécia, né? Exatamente. De um lado você tem o Mar Egeu, o Mar de Mármara, e do outro lado o Mar Adriático. Exatamente. E aí, os europeus, volta lá no mapa, põe a França, por favor, amplia um pouco. Os europeus estão ali, ó, os francos estão ali, ó. E aí, ali que é o cristianismo católico, é ali. E os judeus estão ali também. Então, o que sobrou para o cristianismo católico? Aquilo ali. E tem um povo que não é cristão. E lá no antissemitismo. Lá no século XVIII, no século XIX, nós vamos ter um episódio de antissemitismo muito marcante na França, né? A perseguição contra o Alfred Dreyfus. Né? Vai ser preso aqui na Ilha do Diabo, na Guiana, na América do Sul, né? Por um crime que não cometeu, simplesmente por antissemitismo, né?
E também aí esse antissemitismo vai varrer a Europa. O judeu vai servir, ora sim, ora não. Você pega o Mercador de Veneza, uma das obras centrais do Shakespeare, fala sobre perseguição judaica. O eixo do Mercador de Veneza, ele é judeu. E aí a Estamos no século XV, é XVI. perseguição contra europeus da etnia judaica. Exatamente. Que Dreyfus era francês. Isso. Então, Agora, nós por estamos- exemplo, como é que chamava a perseguição dos judeus na Rússia, no Império Russo? Chamava-se pogroms. Muitos judeus foram perseguidos pelos pogroms, ou perseguidos pelos pogroms, e muitos judeus vieram parar, por exemplo, na América. A família Marinho, do Roberto Marinho, que é filho de Irineu Marinho, que é dono do jornal o Globo, que virou a Rede Globo, são judeus lituanos, que vieram da perseguição do Império Czarista. Então não é uma perseguição que vai se estar somente na França ou somente em uma região, Em mas uma vários perseguição cantos em da vários Europa. cantos. Aí é onde os judeus têm uma convicção, têm uma origem, têm uma história, têm uma identidade muito forte Identidade. para criar o seu Estado, o seu povo. E, né, nós falávamos aqui antes de você chegar, meu bem, que nós falávamos, por exemplo, no movimento sionista criado por um suíço. Excelente. Professor, mas isso ainda acontece hoje em dia? E se não, quando que acabou? Acontece, ainda tem antissemitismo. Só que a gente tem que considerar que depois da criação do Estado de Israel e depois que se estabeleceu um Estado na região do Oriente Médio e os judeus se fortaleceram, inclusive, como lobby internacional, como Maior hegemonia capital do mundo, cultural, né? Os judeus estão na arte, os judeus estão no cinema, né? Quem nunca ouviu falar em Steven Spielberg, né? Quer dizer, os judeus estão no Quem cinema. nunca ouviu falar em Banco Safra? Quem né? nunca ouviu falar em Banco Safra? Quem nunca ouviu falar Solomon. em Seno Abravanel, o Silvio Santos? Quem nunca ouviu falar em Rede Globo, né? Os Marinho. Então, quer dizer, os judeus estão, ou H. Stern, joias. Quem nunca ouviu falar? Então, eles se estabeleceram. Então, ainda existe o preconceito pela diferença, mas menos do que fora no passado. E a história os favoreceu, no sentido de, pelo Holocausto, que foi uma das barbaridades, uma das maiores violências sistêmicas que o mundo já produziu, os judeus conseguiram, sim, eu vou usar uma expressão aqui, mas sem capitalizar o Holocausto no sentido de se fazer como povo agora respeitado. Agora, daí em diante, o que eles vão fazer, que nós vamos entrar agorinha, aí nós vamos ver onde é que é os limites também que um povo pode alcançar e o que o povo pode exercer. Então, aí nós vamos começar a inverter um processo de um povo já instituído, porque Israel é rico, Israel tem muita tecnologia, Tel Aviv é uma A cidade... cada 8 horas nasce uma inovação em Israel. Né? Eles têm um tecnopolo muito moderno. Né? Thalisson, coloca uma imagem para mim aí, por gentileza. Você falou, professor Caio, que nós vamos inverter o processo, né? E a fotografia que está aparecendo aí é do Theodor Herzl. Ele é um judeu, criador de um movimento que inverte a diáspora, uma vez que ele idealiza a criação de um Estado para que os judeus que estão sofrendo perseguição no mundo, e principalmente na Europa, possam voltar. Esse movimento de retorno ao Oriente Médio fica conhecido como o quê, professor? Sionismo. Sionismo. Retorno à terra de Sião. E o Theodor Herzl, ele acompanhou o caso do Alfred Dreyfus e ele escreve um artigo incentivando os judeus a se organizarem e ocuparem esse Estado. E aí agora eu quero colocar uma informação que está também nas minhas leituras. No final do século XIX, ou ainda no século XIX, fruto desse processo de retorno para a Terra Prometida, nós temos judeus adquirindo terras, comprando terras na Palestina e voltando para o Estado de Israel, voltando para Israel. Israel ainda não existia como Estado, mas esse processo de retorno começa no século XIX com a aquisição de terras, né? E nós já caminhamos para um cenário em que o mundo se prepara, ou pelo menos a sucessão dos eventos resulta na Primeira Guerra Mundial, e o cenário da Europa passa a ser um cenário mais hostil. Além da perseguição, do antissemitismo,
haviam os ressentimentos, o nacionalismo exacerbado, o militarismo. O que moveu a Primeira Guerra foi o nacionalismo. Um nacionalismo de viés econômico, mas a bandeira narrativa foi o Estado-nação. O combustível é o nacionalismo, os interesses são outros. Sem dúvida, outros. Né? Corrida neocolonialista, disputa por pontos estratégicos da África e da Ásia e da própria Europa enquanto mercado consumidor, América em expansão, mas foram os nacionalismos. E aí a Europa entra em guerra. Guerra. E os judeus voltam cada vez em mais voltando quantidade. cada vez para a Palestina. Só que é o seguinte, o que era a região da Palestina antes do fim da Primeira Guerra? Excelente. Vamos lá no Império Turco Otomano? O mapa que você falou, Carlos, muito legal. Olha esse mapa, meninos. Nós temos ali destacado de cinza escuro o Império Turco Otomano. E o Império Turco Otomano expandiu o seu domínio para o Oriente Médio. E aí Beirute, capital do Líbano, Damasco, capital da Síria. E um pouquinho mais ao sul, a Palestina. Então nós tivemos a Palestina controlada pelos romanos, posteriormente pelos otomanos. E esse controle otomano sobre a Palestina vai até quando, professor Caio? Sobre a Palestina até 1919. Fim da Primeira Guerra. Primeira Guerra, 1919, desmembramento do Império Turco Otomano, Tratado de Sèvres e depois a revisão em Lausanne. Lausanne, 1923. Uma região da Anatolia, os turcos otomanos, do movimento nacionalista turco, com Kemal Atatürk à frente dos movimentos jovens turcos, buscando uma parte ocidental e fazendo uma revisão do tratado. O que é interessante? Você falou uma coisa muito importante, que foram quando os judeus começam a comprar terras na região da Palestina, certo? Só, por exemplo, os palestinos, eles não tinham essa noção de Estado ocidental. Os judeus falam assim, eu quero essa terra aqui no meio do deserto, daqui até aqui, e eu quero é minha, tá? Eu vou te dar isso aqui. Ela falou, dou, pode ficar para você essa terra aí. Você assina aí? Você assina, daqui, minha digital. Está assinada, é sua. Então as escrituras eram um Estado precário, dá para entender essa ideia do Estado precário? Sim. Porque é um povo forte, com uma nação identitária forte, mas antes da criação do Estado de Israel, o que tinha de judeus ali era dotado de uma precariedade jurídica, institucional mesmo. Não tinha um modelo de Estado ocidental lá. O modelo não era ocidental. Tanto que esse modelo de Estado ocidental vem com o quê? Século XX. E quando vem, causa crise e guerra. Causa crise e guerra. Porque eles salvo não exceções, a maioria dos países do Oriente Médio se estabelece enquanto Estados-nação no século XX. A criação da Turquia, volta no mapa, Turquia, Síria, Líbano, Palestina, Jordânia, Arábia Saudita, Iraque, vai até lá no Golfo Pérsico, então pega o Kuwait também, vai aparecer aí, ó, Bagdá, né, na nossa imagem, que é a capital do Iraque. Então todos esses países se formaram, tiveram suas fronteiras criadas no fim da Primeira Guerra Mundial. E dentro desse pacote a gente tem a região da Palestina. Tem algumas exceções aí, por exemplo, se eu não me engano, Oman era de Portugal, compreende? Sim. Tem algumas exceções que eu tenho. Oman, Iêmen, Catar. Tem algumas exceções, mas em regra é pós Primeira Grande Guerra Mundial. Regra. Tem algumas exceções nesse processo que depois nós podemos dar uma verificada. Mas, de todo modo, o modelo de Estado não é ocidental. Eu tenho uma também pergunta para o senhor, porque isso, o senhor é fantástico. Muito obrigado, viu, por essa aula aqui. Que isso, muito. Eu que agradeço. Caio, quando foram criados esses estados, ou quando tentaram criar esses estados nacionais no Oriente Médio pela desintegração do Império Turco Otomano, o interesse que foi considerado certamente não foi o interesse dos povos do Oriente Médio, né? E sim o interesse dos europeus. Não foi considerada a autodeterminação dos povos, né? Não foi, e aí é uma questão interessante, né? Quando você tem o fim da Primeira Guerra Mundial, você tem um acordo. Quando o desmembramento do Império Turco Otomano, tem um filme maravilhoso que você pode assistir, Lawrence da Arábia. Já assistiu? Não assisti. O que foi o Lawrence da Arábia? Né? Um oficial britânico que conseguiu criar entre os árabes uma liga
de unidade contra o Império Turco Otomano. Então a Inglaterra operando para que o Império Turco Otomano se desmembrasse. Sim. É claro que a Inglaterra e a França tinham interesse no Canal de Suez, já tinha interesse na política, geopolítica do Construíram o petróleo, canal, né? Na geopolítica do petróleo, já tinha todo um interesse geopolítico na região. Tem dois diplomatas, um chamado Sykes, que é o inglês, e o Picot, que é francês, que criaram um acordo de Sykes-Picot e pegou a região do Oriente Médio e estabeleceu zonas de influência anglo-francesa, ou franco-britânica, franco-inglesa. E então o Império Turco Otomano, que agora é Turquia, foi desmembrado para duas áreas de influência, inglesa e francesa. Então, antes de Estados Unidos e União Soviética, tem que contar a história da Inglaterra e da França, porque muito daquela geopolítica do Oriente Médio, que vai desencadear um processo que nós estamos vivendo hoje, remonta também aos franceses e ingleses. E remonta à incapacidade da França e da Inglaterra de mediar esses De mediar conflitos. isso. Então, por exemplo, quando acaba a Segunda Guerra Mundial e aquele desastre mundial, 45 a 50 milhões de pessoas mortas em 6 anos, e os 6 milhões de judeus, os judeus vão falar assim, agora nós vamos cobrar a fatia. A fatia nós queremos um Estado judaico. A declaração de Balfour não foi para frente, né? Não Os ingleses não deram conta de bancar a criação do Estado judeu. Não deu, fracassou enquanto projeto, apesar de ideia existir. E não paga a dívida da Primeira Guerra Mundial. Não né, paga a da dívida da Inglaterra. primeira. E aí agora a dívida na segunda. E na segunda, um grande lobby internacional pró-Israel por tudo aquilo que os judeus haviam sofrido. Só que aí tinha que resolver o problema da Palestina, né? Caio, Porque aí você vai criar um Estado na Palestina, mas tinha gente ali. perfeito. Tinha árabes ali. Agora, não, mas já tinha judeu, não, mas tinha árabes. Ah, mas isso aqui foi nosso um dia, pois é, mas vocês ficaram longe 2000 anos. Mas também foi dos árabes, né? E também era Foi os árabes. prometido aos árabes. Vocês ficaram também. vocês ficaram em 1900 e a gente chegou aqui, essa cidade é nossa. Né? Por exemplo, Aí começa o conflito pela posse da terra, né? gente, assim, ó, É um conflito eu não geográfico. conheço ainda, é um sonho conhecer Jerusalém. Um sonho, esse sonho. Vou te levar no Google Earth, a gente legal. entra no Street View, passeia Então, lá. a gente passeia em Jerusalém. Em Jerusalém tem um quarteirão que você tem o Domus, onde Cristo cumpriu com sua via crucis, e dali partiu em corpo e alma. Você tem o Muro das Lamentações, que é uma parede que remonta ao antigo Templo de Salomão, nos quais os judeus lamentam todos os dias de um dia terem saído dali, né? Põe um mapa pra nós, eles ficam Tarso. lamentando por que nós saímos daqui. E tem a mesquita de Al-Aqsa, que é uma mesquita fundamental para o povo islâmico, onde Maomé entra e faz contato com Alá. Professor Caio, Você tem um vou quarteirão. realizar seu sonho. Olha lá, Estamos de frente para o Muro das Lamentações, olha aí, o que sobrou do antigo Templo de Salomão, dentro de Israel, aí, dentro de Jerusalém. olha que legal. Olha aí o Muro das Olha Lamentações. o que não é uma... Você não chega a ser Z, você é milênio, né? O que é uma geração milênio? O pessoal é rápido, né? Cadê a mesquita de Al-Aqsa? Acha ela aí para nós. Al-Aqsa, mesquitas, que é onde uma mesquita importantíssima. Mesquita Aqsa. Não, é com Q. Aqsa. S-A. Aqsa. Achou? Achei. Aí, essa. Pertinho. Olha lá, cadê ela? Tá lá, não tá? Perto do muro? Eles deram várias localizações aqui. Ela tá perto do Muro das Lamentações? Perto do muro das lamentações. Tá no aqui, mesmo então. quarteirão. Aqsa, ó. Olha lá. Essa daqui, não é? Isso. Certo? Olha aí. Beleza? E tem o Domus, né? Cristão. Mesquita islâmica, É né? islâmica, E o dom cristão. Então é judaísmo, cristianismo e A islamismo. encruzilhada das três Maiores três maiores religiões abraânicas, monoteístas. que derivam de Jeová. Porque o judeu, né? Abraânico. Jeová. Cristo, o mesmo Deus judaico. E para os islâmicos, Alá é Jeová e é Deus. Eles são irmãos por parte de pai nosso. Compreendi. E só que o profeta, a última revelação, é Maomé. Então, No Abraão, século Moisés, VII. Jesus, Nazaré são profetas do Islã, mas não é a última verdade revelada. A última é no século VII. É Maomé. Mohammed. Então, eles se consideram irmãos por parte de pai. Já um cristão considera?
que eles são nossos irmãos parte de pai. E Ou um judeu. E um judeu. O judeu não considera. Então são questões internalizadas, volitivas, que caem num córrego político. Até porque o cristianismo e o islamismo aceitam outros povos, né? Aceita que outros povos se convertam à sua fé. O judaísmo tem as suas barreiras resistentes. Muito né? difícil. Preservação É do o primeiro núcleo. povo escolhido da história. Fantástico. Caios, eu tenho um período histórico, nós estamos analisando aqui, que vai de 1918, 19, com o final da Primeira Guerra, a 1945, 2 de setembro, final da Segunda Guerra. E o final da guerra na Ásia, né, a Segunda Guerra acabou 8 de maio, né, a rendição da Alemanha. E esse período é marcado pelo aumento da violência, discriminação, hostilidade que leva ao Holocausto. Você falou dos números, 45, 50 milhões de pessoas mortas, 6 milhões de judeus mortos, 3 milhões e meio de ciganos mortos também, né? A gente costuma... 500 mil testemunhas, 270 mil testemunhas de Jeová, mais de 30 mil pessoas com insuficiência cognitiva na época, lidadas como débeis mentais. Todos mandados para campos de concentração. Milhares de gays. Gay assumido morreu. Né? Socialistas, pretos. Porque é isso aí, as minorias não é só judaica. E aí também. A violência, ela cria um cenário de instabilidade na Europa e essa violência cria também uma dívida do mundo e das instituições com os povos, principalmente os judeus, que foram vítimas desse extermínio na Segunda Guerra Mundial. E aí, na Conferência de São Francisco, em 1945, no apagar das luzes da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos criam a ONU e, alguns anos depois, publica a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 48. 48. Eu li que, entre outros objetivos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos tinha como também intenção uma reparação histórica com esse povo judeu que foi perseguido por todos esses séculos, todo esse período. E entre 1945 e 1948, a gente tem a partilha da Palestina, que foi presidida pelo Oswaldo Aranha, e que resultou na criação do Estado de Israel no dia 14 e 15 de maio de 1948. 48. Então tá tudo na mesma época, né? Tudo na mesma época e tudo são rearranjos do pós-Segunda Guerra, numa crise da modernidade já lançada, numa ordem bipolaridade, uma Guerra Fria que vinha a ser consagrada ali em 49 com a bomba atômica da União Soviética, mas que já estava em curso. O Brasil, com Oswaldo Aranha, o último voto para a criação do Estado de Israel foi do Oswaldo Aranha, diplomata brasileiro. Israel tem uma... A Inglaterra vota contra, né? Tem um vídeo no YouTube dos ingleses rejeitando, né? É porque, na verdade, sairia do prumo, né? Porque Israel, num primeiro momento, Israel não está alinhado ao capital inglês, porque Israel tinha um interesse de Estado que não se submeteria àquilo que os ingleses e franceses queriam, né? Isso cria ressentimentos entre eles? Cria, mas no campo da geopolítica, as amizades e inimizades são muito... São voláteis, né? Por exemplo, quando Israel, em 56, avança sobre Suez, na Guerra de Suez, Israel tem um apoio da Inglaterra e da França contra o Gamal Abdel Nasser, Sim, né, do pan-americanismo, do pan-arabismo. E o Nasser bate contra ingleses e franceses que apoiam Israel naquele contexto, e naquele contexto, quem vai contra Inglaterra, França e Israel é Estados Unidos e União Soviética mandando Israel desocupar Suez, porque aí Estados Unidos e União Soviética já estão dando as cartas na Guerra Fria, né? Futuramente vai internacionalizar o canal, né? Exatamente, vocês estão entendendo? Assim, então essa ideia de amizade, se tratando de geopolítica e de história, ela é meio assim, mas naquele momento a Inglaterra temia, inclusive, os banqueiros judeus, os industriais judeus. Claro. Temia as áreas de influência que Israel poderia exercer sobre o Irã, sobre o Iraque, que aí sim são potências petrolíferas. A partilha, né? a partilha da Palestina, 1947, ela
desenham uma divisão da Palestina para a criação de 2 estados. Um estado vai ser criado, consolidado, que é o Estado de Israel. O outro estado não, que é o Estado árabe, palestino. O Estado árabe palestino, hoje a gente tem mais de 150 países a favor da autodeterminação dos palestinos, né, da independência do Estado da Palestina. Mas esse Estado nunca foi, de fato, reconhecido pela ONU, né, ou pelos Estados Unidos, ou por Israel. E isso provoca a primeira guerra árabe-israelense, a Guerra da Independência, também conhecida como Guerra da Partilha, né? Tem 47, 8, não, 8, 9. 48, 49. A guerra começa no dia que Israel declara independência, que é no mês do meu aniversário, né? 15 de maio. Eu faço aniversário dia 20 de maio. No dia 15 de maio, 14 e 15 de maio, a independência ocorre no dia 14, 15 começa a guerra. E essa guerra, ela é caracterizada, entre outras questões, por um processo de expropriação dos árabes que se recusaram a sair do território de Israel, expropriar eles, tirar eles à força daquele terreno e legitimar, consolidar as fronteiras nacionais do Estado de Israel. E isso cria uma reação no mundo árabe, o pan-arabismo, que o senhor citou muito bem. O Gamal Nasser é um das autoridades desse movimento, presidente do Egito, chefe do Egito. E como uma tentativa de retalhar o Ocidente, os países que apoiaram a independência de Israel, que conduziram a partida da Palestina, o Egito nacionaliza o canal, toma para si, alegando um quesito muito interessante. O canal passa dentro do meu território, portanto ele é meu, faz parte das minhas águas. Só que quem construiu o canal foi ingleses e franceses, né, no século XIX. E isso já mostra uma certa desestabilização do comércio internacional, porque fluxos de mercadorias já passavam pelo canal de Suez em grande quantidade naquela época, década de 40, década de 50. E em um livro que eu li, Caio, há uns anos atrás, dizia que a Inglaterra ela vai fazer uma coalizão militar para desocupar o canal, né, para tomar o canal de volta. E esse é considerado um dos últimos atos imperialistas da Inglaterra, dos ingleses. Talvez o último, ou um dos últimos atos Tem imperialistas. Malvinas aí, né? Tem Malvinas aqui na América do Sul, né? Mas, sem dúvida. Pelo menos no Oriente, deve ser o último. O que tem que ficar claro? É inegável que, historicamente, os judeus foram vítimas de uma violenta atrocidade, sistêmica máquina de guerra chamada Holocausto. Mas também é inegável que os judeus se tornaram imperialistas a partir de 48, 9. E que todos os confrontos, a Primeira Guerra de Independência, a Guerra de Suez, a Guerra dos 6 Dias, Yom Kippur, por 73. 73, dia do 6 perdão. dias 67. 6 dias 67. Todas essas guerras, eu coloquei na ordem certa, né? Certa. Todas essas guerras são guerras no qual Israel expandirá e anexará pontos estratégicos na região do Oriente Médio. Se eu não me engano, a Guerra dos 6 Dias foi de 5 a 10 de junho. Pode colocar aí no caderno, meninos. 5 a 10 de junho de 1967. Eu costumo dizer... 6 dias. 6 dias. Eu costumo dizer, e o senhor reforçou isso no começo da nossa aula, que talvez a Guerra dos 6 Dias tenha sido o conflito árabe-israelense de maior proporção, de maior impacto no Oriente Médio. Porque em 6 dias, Israel ataca e invade a Síria, o Líbano, Colinas de Golã, a Jordânia e o Egito. Então, em 6 dias, ela ataca e invade 4 países e anexa 3 territórios. Colinas de Golã, nascente do Rio Jordão, que é geograficamente muito estratégico, porque você passa a ter o controle da água. Na geopolítica, eu trato a Guerra de 67, de 6 dias, como um conflito hídrico. Geopolítica da água, Da água, exatamente. E aí nós temos a ocupação da Cisjordânia, depois vai devolver, mas nesse momento ocupa, que está entre a Jordânia e a faixa de Gaza, o Estado de Israel. E no sul, a Península do Sinai, porque o Egito também usava como argumento
que o seu território estava também no Oriente Médio, que o canal de Suez atravessava o seu país. Então, quando Israel toma a Península do Sinai, o Egito perde esse argumento. Então, ele não pode mais tomar o canal para si e nacionalizar esse canal. A Guerra dos 6 Dias, eu quero que vocês imaginem, meninos, que o conflito atual, o Sábado Negro, que começou no dia... foi outubro, né, de 2023, 7 de outubro, né, 7 de outubro, Sábado Negro, foi no dia de sábado. Esse conflito começou em 2023, nós estamos em 2025, 2 anos. 2026. E Israel ainda não conseguiu atacar e invadir, controlar os seus inimigos em sua volta. Então, se você pega a escala de violência do conflito atual e a escala do conflito em 67 foi muito pior. 67 foi porque foram 4 países atacados e invadidos. E os seus territórios vão ficar controlados por 5 anos. 5 anos. Até começar as devoluções. Até Yom Kippur. Até as devoluções, né? Porque Yom Kippur é um revanchismo árabe. Os países árabes vão em busca dos territórios perdidos 5 anos atrás. Aí Yom Kippur é 73. No dia do perdão, dia sagrado, a Liga Árabe vai tentar bombardear vai tentar bombardear a Liga Árabe, Síria, Irã. Síria e Líbano atacam, bombardeiam a Palestina. Né? Com apoio do Egito, Iraque, Irã. E aí, no dia do perdão, vai ter uma contraofensiva israelense. Descobre-se que grande parte dos caças e da tecnologia militar israelense era americana. E aí a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, vão boicotar o fornecimento de petróleo por Ocidente. Que crise é essa? Primeira crise internacional do petróleo. 73. 400% mais caro o barril de petróleo. A reação no mundo vai ser de desacelerar as economias. Os Estados Unidos entram em crise, Eloá, e inclusive ele vai exigir o pagamento das dívidas externas dos países da América Latina, o que faz o Brasil também entrar em crise, né, na década de 80. Acabou o lastro, 79. Queimou as reservas de metal, o lastro dólar-ouro vai abaixo, os Estados Unidos queima as reservas dele em petróleo, daí petrodólares, porque ele vai usar o dólar para comprar petróleo, porque não podia parar a economia. Brasil, em meio ao milagre econômico, pega dinheiro emprestado a juros elevadíssimos, dívida externa, inflação. Vai a 600 bi. Concentração de renda. Então, o Brasil sucumbe, que era um país emergente. A gente tem a criação do pró-álcool nessa época, né? E por que nós estamos falando? Exatamente, para buscar uma fonte alternativa. Anota aí, meninos, pró-álcool. De incentivo ao desenvolvimento. E o projeto Angra 1 e 2, que é o projeto de enriquecimento do urânio, que a energia nuclear também está nesse contexto. Mas o que eu acho interessante aí? É porque aí a crise ficou mundial. Começou no Oriente Médio. Você está entendendo? Porque aí o problema do Oriente Médio tornou mundo. Mais uma vez, né? Que nem hoje, vocês... Que nem hoje, professor. A história se repete. Que nem hoje. Vocês talvez não tenham a dimensão do tanto que uma guerra daquela pode interferir aqui no nosso quilo de arroz. No quilômetro rodado. Porque já começou. O diesel disparou. Isso vai reverberar no agro. Isso vai reverberar na colheita. Insumos agrícolas. Isso vai reverberar. O Irã produz aí uma grande quantidade da ureia de uso agrícola consumida no mundo todo. O Brasil importa 17% da sua ureia do Irã. E com o conflito, o estreito fechado, né, o estreito de Hormuz, isso vai atrasar o calendário do plantio da próxima safra. Os produtores que anteciparam e compraram os insumos conseguem fazer a safra dessa vez, a plantação dessa vez. Mas se a crise prolongar, isso vai afetar a produção de alimentos. E eu costumo dizer que, às vezes, essas guerras matam muito mais pessoas de fome no mundo, em volta do mundo, do que pelo próprio conflito em si, lá no local. Como é o caso da Ucrânia, né, que a gente também pode mencionar aqui como um exemplo de tensão no mundo, né, atual. Vamos falar da segunda crise, 79, 80, a gente tem a Revolução Iraniana. Vamos para a Revolução Iraniana, professor Carlos? Bora. Vamos falar de Irã, vamos entrar no Irã? Irã. O Irã
Coloca o mapa para mim, por favor, professor Thalisson. Vamos lá no Google Earth de novo. O Irã, país persa, né? Todo mundo já ouviu falar isso. O Irã, ele é banhado pelo Mar Cáspio, onde nós estamos vendo ali, ó, Teherã, ao norte de Teherã é o Mar Cáspio. Ao sul a gente tem o Golfo Pérsico e o Mar da Arábia, né? Irã. E esse país, ele estreitou as suas relações com o Ocidente, talvez por volta ali da década de 40, década de 50. Década de 50 essas relações vão ficar mais próximas. Mas a Conferência de Teherã, de 1943, da Segunda Guerra Mundial, já mostra uma aproximação do Ocidente com o Irã. Nessa época, o Irã era governado por uma dinastia, professor? Dinastia Shah? Dinastia Shah. Shahreza Pahlavi? Do mesmo Pahlavi, que vai estar lá na... Que vai exilar na França. do mesmo, eu digo assim, da mesma família. A família Pahlavi. Shahreza Pahlavi. O Reza é contemporâneo da Revolução Islâmica, né? Sim. E ele era um governo muito alinhado ao Ocidente. Num dos meus estudos, eu identifiquei que as relações entre Irã e Estados Unidos, nesse contexto, década de 50, ocorrem por causa do petróleo, transferência de tecnologia para a extração de petróleo nas regiões desérticas iranianas. Então, os Estados Unidos emprestam ou transfere essa tecnologia para o Irã, conseguir explorar esse petróleo com mais eficiência. Em contrapartida, o Irã vai ter que se aproximar do Ocidente, exportar esse petróleo para o Ocidente. Né? E o Irã era um dos países mais ocidentalizados do Oriente Médio. Fantástico. Com influência francesa, com, por exemplo... Teherã era uma cidade cosmopolita. Uma cidade com calçadões, com Meu bares. sonho é conhecer Teherã. Com cinema. O Irã tinha uma pegada ocidental muito forte, muita ligação econômica com os Estados Unidos e cultural com a França. Viver em Teherã na década de 50, 60 era como viver em Paris, Nova York, né? Como Beirute, Líbano. Havia direitos individuais, a mulher tinha direitos civis, ela podia fumar cigarro em público, podia andar sozinha. Hoje o Irã não tem mais essa característica, né? E o ponto que muda essa cultura, essa história do Irã é 1979. 79, com a Ayatollah Khomeini. Revolução Islâmica. Revolução Islâmica. Os ayatollahs são descendentes de Mohammed. O Irã é um país de maioria xiita. Todo árabe, árabe é quem fala árabe. Turco é quem fala turco. Druso é druso porque fala druso. Então, o elemento definidor é a língua. A maioria dos árabes são islâmicos, mas o maior país islâmico do mundo é a Indonésia. Sim. E a maioria dos países islâmicos são sunitas, ou seja, não acreditam que o comando do Islão tem que ser necessariamente por alguém que descende da linhagem do profeta. Eles seguem o livro de Sunna, né? Sunna. Eu memorizei a expressão, Hal al-Sunnah. Sunnah. Sunnah, aqueles que seguem o livro de Sunna. Exatamente. E ganha a maioria de seguidores porque é menos ortodoxa, né? Mas aí que tá, olha só, é menos ortodoxo. Essa palavra eu disse com muito cuidado. Não, mas é menos ortodoxo mesmo, porque o xiita é ortodoxo. É mais ortodoxo. A Sharia, a lei, é mais fundamentalista, pega mais um fundamento. Só tem 2 países islâmicos de maioria xiita, que é o Irã e o Iraque. Então, os ayatollahs são herdeiros da linhagem do profeta Muhammad, e o ayatollah Khomeini vai comandar uma revolução islâmica dentro desse modelo. E quando ocorre a Revolução Iraniana de 79, o mundo estava vivendo a geopolítica da Guerra Fria. Estava bipolarizado. E a gente sabe que o Oriente Médio, as áreas próximas ao Oriente Médio, elas são zonas de influência dos impérios que querem controlar o mundo. Quem quer controlar o mundo vai controlar o Oriente Médio ou parte dele. E aí a gente tem Estados Unidos e União Soviética
se envolvendo em conflitos no Oriente Médio. Um deles é a guerra do Irã-Iraque, de 80 a 88, onde nós temos o Saddam Hussein, que governava o Iraque. Saddam Hussein, ele chega ao poder por meios, diria que, controversos, né? Ele faz atentados terroristas, ele foge para o Egito, é exilado, depois volta, né? E o Saddam Hussein, na década de 70, ele tinha muitas conexões, ligações com os Estados Unidos, né? Até porque os Estados Unidos estavam interessados nesse petróleo do Iraque. E o Saddam Hussein vai receber financiamentos americanos e parte desse financiamento é para aplicar na infraestrutura de extração do petróleo e a outra parte é para comprar armas. Então nós temos os Estados Unidos armando o Iraque na década de 70 e no início dos anos 80, e o Iraque bombardeando, atacando o Irã, que havia acabado de fazer uma revolução. O Estado iraniano ainda não tinha se configurado, né, professor? O Irã não tinha suas instituições completamente configuradas em 79, 80, e quando o Iraque bombardeia o Irã, ataca o Irã é surpreendido, e não tinha nem exército, né? Eles vão formar uma guarda revolucionária, né? Eu fico imaginando, eles pegavam um professor, pegavam um porteiro, um padeiro, um motorista, davam uma arma para ele e colocavam ele para a guerra, né, para ir para a guerra. E esse conflito, ele é muito marcado do lado iraniano pela influência soviética também. A União Soviética vai apoiar a resistência iraniana, até porque essa resistência iraniana está contra um país apoiado pelos Estados Unidos, que é o Iraque, né? E como uma característica muito perversa desse conflito, a gente tem o uso de armas químicas. Armas químicas como o gás sarin, que foi proibido por leis de guerra, e depois o Saddam Hussein vai ser responsabilizado por isso, né? O genocídio de 50 mil curdos. Os curdos estão no meio dessa confusão toda, né, professor? Um general... o Kurdistão foi um estado que durou 30 e poucos dias, né? O general o iraquiano Ali, o químico, né? Que comandou essa ofensiva. O Irã passa a ser a bola da vez do anti-ocidentalismo, né? Anti-americanismo. Vamos fazer um break para começar a parte 2 da aula? Vamos, ué. Vamos? Então, pessoal, um pequeno break aí, a gente começa a parte 2. Pode ser? Tamo junto. Valeu? Valeu. Até Um logo. abraço. Podcast, o seu podcast educacional.